A igreja do primeiro século não tinha a Bíblia compilada. Escute. Escute. Sabe Priscila, Áquila, Trifena, Trifosa? Sabe Barnabé, Silas, Timóteo, Tito, Maria, Maria Madalena? Sabe Tomé, João, o outro João, o outro João? Sabe o Tiago, irmão de Jesus? Sabe o outro Tiago? Sabe o Judas? Sabe o outro Judas? Sabe Matias? Todos, Apolo, nenhum deles tinha Bíblia. E o acesso aos pergaminhos era restrito aos sacerdotes, escribas e nobres, mas eles a tinham em seus corações. A igreja, os não nobres, escribas e sacerdotes, o povo, eles tinham em seus corações uma compilação. Eles tinham a tradição oral. E foi assim que Moisés registrou todo o Pentateuco, a tradição oral, que é muito melhor do que a escrita. Uma escrita pode chegar na tua mão adulterada, como chegou a Bíblia. Mas a tradição oral, quando ela é realmente amada, quando ela é tradição e não mexerico, quando ela é tradição, passa de pais para filhos, de geração em geração, perfeitamente ou quase perfeitamente. Eles tinham a compilação das referências de 4.000 anos, de Adão até Jesus, em seus corações. Muito mais puramente que nós, com todos os tipos hoje de traduções em papel, impressas e digitais. Guarde isso em seu coração. Eu ensino sempre que o Criador interfere somente em 3 casos, 2 diretos e 1 indireto. Vocês, bons alunos e salvos, sabem disso. Você que está chegando agora, se esforce como os outros participando dos programas, cursos e reuniões. Pense então comigo. Olha aqui, ó. Esse é o momento para você aguçar seu entendimento. Abra o coração. As línguas, curas e outros sinais para os descrentes, porque sempre tudo isso é sinal para os descrentes, ocorreram com Carrale da Eclésia do primeiro século, entre 33 depois de Cristo, morte de Jesus e Assunção, até 67, morte de Paulo, depois de Cristo, quando o evangelho já tinha alcançado o mundo daquela época pré-América. Para entender isso, 2 vídeos do estudo Ide, Indo, Já Foram, o link está ali em verde na transcrição. Tudo que eu falo está transcrito no portal equiorgânica.com para você aprender, imprimir e em breve revistas. Até que esses sinais foram, coloquei em letras garrafais para você não esquecer, vou dar até um zoom aqui, registrados. Você está vendo aqui do meu lado? Registrados. Até que esses sinais, tudo aquilo que está registrado de sinais, em Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos, principalmente, foram registrados por Lucas, por João, na compilação do Novo Testamento, que tornou forma até ser o que você tem, o que nós temos hoje. Podemos então seguramente dizer que os sinais aconteceram até que eles fossem registrados. E hoje nossos sinais são os registros na compilação chamada Bíblia. Depois da destruição de 70 depois de Cristo, 95 morre João. A perseguição fez com que nós tenhamos uma igreja, em breve vou fazer um vídeo sobre isso, de apenas 25.000 convertidos, isso depois de tudo, no ano 100. Mais perseguidos ainda por Tito Domiciano, por Nero, até que chegou o pai de Constantino e Constantino filho, fazendo tudo que nós temos hoje e conhecemos como cristianismo. Então, a partir desse entendimento, veja, eles tinham sinais,
Eles tinham interferência direta de uma igreja errada, unida, que via originalmente, é isso que significa orgânica, original, real, diante deles, literal e físico, e sinais imediatos, instantâneos e perfeitos. Hoje não. Não é sensacionalismo metodista presbiteriano que não existe mais milagres. E eu tenho vaticinado que o Senhor voltará a fazer grandes coisas na grande tribulação. Assista, entenda, veja o compêndio de todos os meus estudos para depois falar alguma coisa. Para ter direito de criticar. Se bem que, na verdade, todos que se debruçam não tem mais por que criticar. A não ser pedir novos trabalhos. E hoje, nossos sinais são os registros na compilação chamada Bíblia. Eu vou repetir. Podemos seguramente dizer que os sinais aconteceram até que eles fossem registrados, e hoje nossos sinais são os registros na compilação chamada Bíblia, livro de referência para nós, vencedores do mundo, heróis da fé e não mística, religiosa ou sagrada. Os sinais hoje ou são aqueles registrados ou são para os casos de interferência que ensino sempre a vocês. Quais são os casos? Lembrou? Pronto. Exemplificando, para entender melhor ainda. Ananias e Safira morreram. Mentiram ao Espírito Santo. E isso foi um sinal real. Espantoso, notório. A todos do primeiro século. Registrado por Lucas em Atos 5. Mas hoje, os que mentem ao Áquil, ao EC, à Igreja Orgânica, ao Mário Persona, a você responsável que tem chamamento, a você que tem dom, à Igreja, ao Espírito Santo, nada acontece. Hoje, Paulo e Silas continuariam na prisão. Não tem anjo indo soltar Pedro. E nem terremoto livrando Paulo e Silas. Mas hoje os mentirosos não morrem, pois temos o sinal do registro da morte deles. Que sinal é esse, irmão Aca? Eu acabei de falar. Atos 5. Como é que você ouviu falar em Ananias e Safira? Através do quê? Do sinal. Que sinal? O registro. Que registro? A escrita de Lucas. Onde? Em Atos 5. Compreende? O registro já é o próprio sinal. É como a marca de Caim, para que todos lembrassem. É como o arco-íris. Eu vou colocar esse arco aqui com 7 cores. Cada vez que o homem olhar para ele, vai lembrar do? Vai lembrar do? Vai lembrar do Áquil no final do programa dizendo: e vem o dilúvio. Petricor. Compreende? O registro já é o sinal. O registro nos basta como sinal. Então, para que Jesus vai, através do seu Espírito, matar pessoas que mentem hoje? Não ia ter jornal para poder noticiar tanta morte. O que passar disso são artificialidades para ganhar prosélitos. E achar no Evangelho uma forma de viver sem trabalhar. Ou qualquer outra má motivação. Sai das drogas para o púlpito. Sai da prostituição para o microfone. E você está lá alimentando eles. Tem que sair das drogas, sim. Tem que sair da prostituição, sim. Mas para ir para o púlpito? Viver de dízimo? Deixaram de prostituir o corpo para prostituir a palavra? Deixaram de vender drogas para vender o evangelho? Volte a vender drogas. Porque se você vender o evangelho, os açoites serão maiores. Vão ser maiores. Ai daquele que usa o nome do Senhor para escandalizar pequeninos. Ai daquele que mata, rouba e destrói, homem, mercenário. O juízo vai vir para você, hein?
Ai, ai, ai. Terceiro, alguém mata em nome da Bíblia. No Oriente Médio, as mulheres são apedrejadas em plena graça em uma praça pública, em nome de Deus e da Bíblia. Um pai matou sua filha quando a viu namorando escondido, usando a Bíblia. Alguém consegue abusar de uma mulher usando a Bíblia, com a anuência do seu marido, inclusive. O líder da igreja da Avó Rosa abusou de fiéis, veja a matéria do Domingo Espetacular, usando a Bíblia. Um pastor mercenário entrega papéis de caderno cortados, dizendo para seus fiéis que aquilo é dinheiro, usando a Bíblia. Um pastor ensina seus fiéis a tomar veneno, comer grama ou dançar com cobras, usando a Bíblia. Uma igreja progressista gay surge com muitos fiéis usando a Bíblia. Não preciso mais citar exemplos. Você já entendeu. 4. O sistema religioso diz que são guiados pelo Espírito e que participar com eles do sistema é o que Deus requer de nós, por pior que seja. Eles reconhecem que tem problemas nos templos, que tem pessoas mau caráter, maus pastores, assim eles dizem, mas nós temos que estar lá, debaixo da cobertura deles. Então vamos pensar um pouco. Seria melhor eu dizer para vocês, respondam-me ou respondam-se? Respondam a vocês mesmos. Por que existem mais de 20 formas de se batizar no sistema religioso? Usando a Bíblia. Por que existem mais de 20 formas de cear no sistema religioso usando a Bíblia? Por que existem círculos que têm línguas e profecias e sinais e outros dizem que isso não existe mais ou não é dessa forma? Usando a Bíblia. Por que existem legalistas, equilibrados, conservadores e ultraconservadores que não deixam as irmãs nem se depilarem? Usando a Bíblia. As perguntas nessa área são milhares. Não preciso mais fazê-las. Você já entendeu.